presença de Deus. Eu vou começar falando que Jesus, ele é aquele que era. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele falou: eu sou o alfa, o ômega, aquele que era, que é, que veio e que há de vir novamente. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E então, ele é aquele que era para vir. Jesus, ele foi prometido, irmãos, desde a fundação do mundo. Quando Deus colocou o ser humano no jardim do Éden, no mundo, Deus sabia que a serpente já tinha sido lançada, o inimigo de nossas almas, e ele ia tentar o homem. Então Deus já planejou uma redenção, porque Deus, ele é visionário, ele vê o futuro. Amém? Então ele já planejou um plano, porque sabia que a serpente estava rodeando a terra, como diz lá em Jó. Da onde que tu vem? Eu venho de rodear a terra, mas está repreendido, inimigo, em nome de Jesus. E então o que acontece? Ele foi prometido, ele é aquele que era para vir. Deus prometeu desde a fundação do mundo. Você sabia que no próprio livro de Gênesis, capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Porque na verdade a terra, irmãos, tem mais água do que terra, para ser chamada até de planeta água, como alguns cientistas dizem, estudiosos. Mas Deus falou: o planeta terra. Na Bíblia diz em Salmo, é a terra dos viventes, diz o salmista. E então Deus falou, o Espírito pairava sobre as águas. Irmãos, ali o Pai, o Filho e o Espírito já estavam ali. Jesus, o Filho, já existia, mas Deus já planejou um plano para ele vir, que nós vamos chegar daqui a pouco, que é aquele que veio à terra 2000 e agora 23 anos atrás, né? E o que acontece? Ele é aquele que era para vir. Irmãos, ainda no livro de Gênesis, nós vamos lá para o capítulo 22. Deus fala de Abraão, que era Abrão, pai exaltado, e Deus mudou o nome para Abraão, pai de uma multidão, pai de multidões, pai de nações. Aquele que Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Ele obedeceu e foi. E Deus transformou a sua vida, tirou ele da terra de Ur dos Caldeus, o seu pai Terá, que era idólatra, adorava deuses, e ele saiu da terra idólatra. Ele sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, é a terra Canaã, e essa terra Canaã é a terra que manda leite e mel. Oh, glória! Ah, tem uvas, os cachos de uva, irmãos, grande, quase do tamanho de uma porta dessa, tinha na época, hoje em dia não tem mais, né? As frutas grandes, né? As maçãs, por quê? Porque mandava leite e mel, muitos gados, produzia muito leite, né? Leite de vaca, leite de búfala, leite de cabra, muito mel de abelhas. Irmãos, eram uns cachos assim de abelha, que era de cima a baixo, que eram litros e litros de mel. Oh, glória, aleluia. E então Deus falou: vai para a terra que eu te mostrarei, te abençoarei, tu serás uma bênção. E outra passagem ele diz: eis o abençoado do Senhor. Oh, glória, será uma bênção. E o que acontece? Deus promete para Abraão e sua mulher Sara, um filho, já na velhice deles. E então o anjo aparece e traz as boas novas e diz: olha, Deus vai visitar você e a sua mulher Sara, e vocês vão ter um filho. Diz que ela sorri e ele sorri, e é por isso que dá o nome de Isaac. Ela engravidou e gerou um filho na velhice. E o que aconteceu, irmão Vilamar? Se cumpriu a palavra que diz: tudo é possível ao que crê. Até o que é impossível é possível para os homens, é possível para Deus. O impossível para os homens não é nada, é possível para Deus. Por quê? Não era porque eles eram velhos não, irmão. Sara era estéril, e ela sorriu, e Abraão sorriu: eu vou ter filho. E Abraão: mas será se eles sorriram? Então vai ser o nome de Isaac, que significa riso. Então no capítulo 22, eu vou chegar onde eu quero chegar, diz que Deus põe a prova a Abraão. Diz: Abraão, tu realmente me amas? Eu te dei um filho, ele já está um adolescente. Agora eu quero saber se vai se cumprir em ti a palavra que o teu filho Jesus vai dizer nos evangelhos, que diz: aquele que ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Glória a Jesus. Eu quero teu filho, teu único filho. Vai ao Monte Moriá e sacrifica ele lá. Então Abraão, quem sabe, ele se admirou e ficou assim perplexo, irmão. Porque quem
quem sabe ele tipo assim estranhou. Por quê? Naquela época, quem sacrificava criança era para os deuses idólatras. Eu não lembro o nome dos deuses. Na Bíblia até fala o nome de alguns. É Baal e Moloque. Né? Baal e Moloque. O deus Baal, que fala lá na passagem de Elias, e Moloque também, que é dos idólatras. Eles pegavam as crianças, isso nos gentios, né? Nos povos pagãos, e sacrificavam as crianças pequenas para os deuses Baal e para o Moloque. Então Abraão, mas Deus quer isso mesmo, eu vou obedecer. E então ele falou: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. É a palavra dele. Então ele pegou o seu filho, acordou de madrugada, pegou 2, 3 servos e seguiu para o Monte Moriá. Chegando lá, eles pegaram ali a lenha, pegaram o tutelo, que era um machadinho, e Isaac perguntou: pai, está aqui a lenha, está aqui o altar, está aqui o tutelo, a machadinha, cadê o sacrifício, o cordeiro, o carneiro? Foi que Deus falou: Abraão, Deus proverá. Oh, glória, aleluia! O nosso Deus é o Deus da provisão, irmão. Não se preocupe se Deus te pediu algo, se Ele te tirou algo. Ele é poderoso para restituir, Ele é poderoso para te dar Ele é poderoso para te dar bênção dobrada. Abraão obedeceu, irmãos. Vamos obedecer a Jesus, irmão. Que Deus tem bênção para nós, irmão Leocádio, Reginaldo. Oh, glória, irmão Renato. Amém, irmão Renato Júnior. Deus é bom. Mas onde é que eu quero chegar? Ele pegou ali e pegou Isaac para sacrificar. Ele falou: não se preocupe, meu filho, Deus proverá. Ali no escrito sagrado é Jeová Jireh, o Deus que provê, o Deus da provisão. E eu quero dizer com isso, desde já, não perder muito tempo, que Deus vai prover tudo na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas vendas, no seu ministério. Oh, glória, na sua família, porque quem prometeu é Deus. Deus é o Deus da provisão, é o Deus provedor. Ele vai lhe prover o que, irmãos? O melhor, a sua presença de forma dobrada, que nem o Eliseu pediu para Elias. Vai prover para você saúde, vai prover para você as finanças que precisam, vai prover para você o alimento e nada vai faltar. Oh, glória! Mas o que acontece? Abraão pegou o machado e levantou, e veio a voz de Deus. A voz de Deus bradou: Abraão, não toques no menino. Agora eu sei que você teme a mim. Oh, glória! O que é que Deus quer, irmãos? Que nós temamos a Ele. Temer não é ter medo. Você sabe mais do que eu, é obedecer. É estar na obediência a Deus, no temor, na santidade. Foi lido aqui no Salmo 92. Irmão Reginaldo Leocádio diz no final do capítulo: convém a santidade na tua casa. Deus de louvor e de majestade. Que nós venhamos ter santidade, temor a Deus, e Deus vai nos abençoar. Mas o que é que acontece, irmãos? Agora Deus provou que Abraão teme a Ele e ama a Deus acima de todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Oh, glória! E ama o próximo como a si mesmo. E então ele olhou e tinha ali um carneiro nos arbustos preso, um cordeiro pelo chifre. E Abraão falou: Isaac, eu não falei que Deus ia prover? E o cordeiro, e o melhor você não sabe, ali representa o cordeiro de Deus, irmão Renato, que tira o pecado do mundo. Quem era para morrer era Isaac, quem era para morrer era eu, era você. Mas Jesus, o cordeiro de Deus, morreu por nós. Glória! Aleluia! Louvado seja. Ele é aquele que era. Isaías, agora Deus não vai levantar um patriarca, vai levantar um profeta messiânico, que em toda a sua história profetizou a vinda do Messias. Oh, glória a Jesus! E é de lá, irmão Renato, que foi tirado o louvor, desejo missionário. Isaías capítulo 6: eu vi o trono do Senhor, o Senhor assentado no alto e sublime trono, os seus serafins sobrevoando, e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Oh, glória a Jesus! Deus perguntou: a quem enviarei? Isaías se prontificou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus nos deu o desejo missionário, Deus nos deu a vontade de fazer a obra e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me às ruas, às cidades, aos estados, aos países, às nações. Amém? Irmãos, mas eu quero
Eu quero ir no capítulo mais adiante, 9, verso 6. Diz que um filho nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quem é esse? É aquele que era para mim. É o Messias, o prometido de Israel. Ele está aqui nesta noite. Ele começou em Fortaleza, em todo o Brasil e em todo o mundo, derramando toda a sua glória, porque toda a terra está cheia da sua glória. Não é à toa que Jesus me trouxe aqui de Itapipoca a 130 quilômetros. Foi com o propósito de ministrar o seu evangelho. Aqui tem pregadores que conhecem muito mais do que eu. Irmão Renato Ju, irmão Reginaldo Alcaide, que é um pregador itinerante. Só na semana passada que eu vi, ele pregou domingo aqui, pregou na segunda lá no centro de oração que nós levamos ele, pregou na terça lá no culto campal aqui na rua. E eu gosto, tá aqui o irmão Vina lá também, tá aqui o nosso professor, só pregador. Mas Deus me trouxe aqui para compartilhar essa mensagem. Que Deus me deu chegou na pandemia, amém? Glória a Jesus. E Deus falou ainda mais, irmão. Tem coisa que eu estou falando aqui que Deus falou comigo esses dias. E hoje, na íntegra, Ele é aquele que era. Mas o que é o maravilhoso? É o Deus de maravilhas. Eu vou falar as maravilhas que Ele fez. Ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Os egípcios pensaram que ia se safar e passar também. Chegaram no meio do caminho, o povo de Israel já estava do outro lado. No meio do mar, o povo egípcio chegou a buscar, Deus fechou o mar. E o inimigo perdeu. Ele foi vencido. Ele foi afogado pelas águas de Deus. E o povo de Israel passou. Porque Ele é o Deus maravilhoso. Ele faz maravilhas. Aleluia! Ô, glória! O Jordão para Josué passar. Os sacerdotes foram com a arca. A arca chegou. Meus irmãos, o rio se abriu. E não era um rio assim estreito, não. Era um rio Jordão. Diz que as ribanceiras vinham, que se chegasse alguém perto dos pés nadar, morria na hora afogado, porque as águas levavam as correntezas. E a presença de Deus foi através da água. Abriu, o povo passou para atravessar, para chegar, para avançar para onde Deus quer, onde é a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Glória a Jesus. Ele esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na cova dos leões. Eles foram lançados no fogo. Glória a porque Deus. o rei Babilônio, Nabucodonosor, lançou eles. E então o que acontece? Eles iam ser mortos. Mas chegando lá, tinha um quarto homem com os três na fornalha ardente. Irmãos, eu quero dizer com isso que nós passamos uma epidemia e quem sabe ainda acontecendo a epidemia, mas Jesus está passeando conosco no meio do fogo, no meio das águas, no meio da epidemia. Alguns partiram, infelizmente. Mas o que é que Jesus fala em Eclesiastes 3? Há tempo para tudo. Nascer, morrer, Deus permite tudo, irmãos. Mas nós estamos aqui porque Deus ainda tem um propósito, né? Mas Deus vai continuar nos abençoando, nos guardando e nos livrando. Mas quem sabe você entrou numa provação e pensa que não vai ter fim, numa luta que pensa que não vai vencer. Irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego venceram, foi numa fornalha de fogo. Que quando chegava perto da fornalha, a pessoa já se queimava toda, era muita labareda. Porque Jesus estava lá. E eu quero dizer com isso que Jesus está passeando conosco. E Ele vai passear neste ano de 2023. O ano está só começando, irmão. Jesus está passeando na sua casa. Não é só na fornalha, não. Ele está passeando visitando os céus lá. Ele está passeando lá onde você trabalha. Ele está passeando nesta igreja. Ele está passeando aqui no Presidente Kennedy. Ele está passeando em toda a terra. Ele diz: os meus olhos olham para o céu, para os justos, para os injustos. Olha para a terra. Oh, glória a Jesus. Ele se inclina e olha para nós. Oh, glória a Jesus. Ele é o Deus de maravilhas. Ele esteve com Daniel na cova dos leões. Quem sabe você esteve doente, até pensou que ia morrer, mas Jesus me livrou na cova. Oh, glória, Ele dá vida com abundância. Ele é o conselheiro, é o Espírito Consolador que nos dá conselho, nos conselha de dia, de tarde, de noite, de madrugada. Ele está nos aconselhando através da sua palavra. Ele é o Deus forte. Ele é mais forte do que o pecado. Ele é mais forte do que o diabo. Ele é mais forte do que os vírus, as doenças, o câncer. Ele é mais forte do que a morte, o diabo. Ele é mais forte do que o inferno. Tanto é que ele desceu lá e tomou a chave do inferno e da morte. Disse: onde está a tua vitória, morte? Tu perdeu. Ele tem autoridade. Ele é dono da vida e da morte. Glória a Deus. Ele é mais forte.
que os presidentes da terra. Ele é mais forte do que os reis. Ele é mais forte do que o inimigo de nossas almas. Ele é o Pai da eternidade. Irmãos, e quando diz que Ele é o Pai da eternidade, lá em Eclesiastes, eu li esses dias, capítulo 3, 4, se não me falha a memória, diz que Ele colocou a eternidade no coração do homem. Amém? Mas permitiu que o homem não soubesse o que ia acontecer nas coisas futuras. Ou seja, Jesus disse no seu Evangelho: não se preocupe com o amanhã. O amanhã cuidará de si mesmo. Deus dará o seu cuidado para nós a cada manhã. Então a eternidade está em nós. E nós temos o Pai eterno que está conosco, cuidando aqui na terra e em toda a eternidade. É o príncipe da paz. Ele nos dá paz, Ele nos dá a pacificação. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino do céu. Mas eu estou dizendo isso para quê? Porque Ele é aquele que era o Messias para vir o prometido de Israel. Agora eu vou chegar naquele que é. Ele é aquele que veio, irmãos. Irmãos, Jesus, Ele veio aqui para a terra há 2023 anos atrás. E eu estou lendo novamente o Evangelho que escreveu Lucas. Eu estou lendo a Bíblia mais uma vez, né? Toda, né? Só que eu gosto de ler os Evangelhos, né? Alternados. E lá no capítulo de número 1, que eu li esses dias, comecei anteontem, diz que no capítulo 1, diz que o anjo Gabriel veio à terra. Deus enviou o seu anjo Gabriel. Quem é o anjo Gabriel, irmãos? O anjo Gabriel é o anjo que assiste diante de Deus. Ele se apareceu ali para José e para Maria e disse: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, eu vim trazer boas novas, eu vim trazer as boas novas da salvação. Ele traz as boas novas para Isabel e para Zacarias a respeito de João, o Batista, o profeta. Em seguida, o anjo Gabriel vem e fala com Maria e diz: olha, mulher, eu sou Gabriel, assisto diante de Deus, eu trouxe boas novas. E ele revela: tu és muito favorecida, muito agraciada, o Senhor é contigo, achaste graça diante do Senhor. Está aqui, pode ler depois. Eu estou lendo aqui o que eu li anteontem, que eu lembro, eu tenho uma memória boa. Irmãos, a igreja de Jesus é agraciada. Nós vamos ser mais agraciados nesse novo ano. Amém? Nós achamos graça diante do Senhor e o Senhor é conosco. Amém? E ele diz: não temas, o Senhor é contigo, mulher. Glória a Jesus. Você será escolhida e vai descer sobre ti o poder do Altíssimo, que te cobrirá e te encherá. E o ente que há de nascer de ti é santo, é o Salvador. O seu nome será de Jesus. O Gabriel diz: vai ser Jesus. Então, irmãos, Jesus nasce, como nós sabemos, na manjedoura, porque não tinha lugar na hospedagem, na maternidade, né, como humilde, um rei humilde. Ele veio e cresceu com 12 anos, ele estava no meio dos doutores. Os seus pais voltaram, pensando que ele tinha ido na caravana. Depois de 3 dias, um dia, 2 dias, perceberam que ele ficou. Chegou lá e estava no meio dos doutores. Diz que ele estava interrogando-os, fazendo perguntas para os doutores e dando resposta. Diz que o pessoal se admirava das respostas de Jesus com 12 anos. Chegaram lá e: Jesus, rapaz, o que tu faz aqui, menino? Ele falou: olha, eu estou na casa do meu pai, não sabia que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Então o que acontece? Diz que eles não entenderam, porque não compreenderam de um discernimento. Aí seguiram viagem, mas disse que Jesus era o que? Submissa aos seus pais. Ele estava lá, já estava começando ali a se preparar, a observar as coisas do pai, né? Os serviços da casa do pai. Mas ele completa 30 anos. E João Batista, que foi gerado junto com ele, João Batista foi gerado em Isabel. Depois de 6 meses, o anjo Gabriel visitou Maria e Jesus foi gerado. Com a diferença que de 6 meses, João Batista era mais velho que Jesus. Então João Batista já cresceu também, tem uns 30 anos, e Jesus uns 30. João está batizando no Rio Jordão. Diz que chega ali os pobres e miseráveis pecadores para ser batizado. Diz que chega ali os publicanos e diz: eu quero ser batizado. Ele diz: não cobre mais do que é para ser cobrado. Vocês estão enrolando as pessoas, estão fazendo fraude. Chega ali os publicanos, chega também os soldados. Eu quero ser batizado. O que precisa, João, para eu ser batizado? Vocês não precisam cobrar mais do que é para ser cobrado, porque eles
não ficar insatisfeito com o salário de vocês. Por quê? Porque os soldados romanos se juntaram com os publicanos para explorar as pessoas. Os publicanos cobravam e os que não queriam dar mais do que eles cobravam, eles chamavam o soldado romano. Aí Jesus e João Batista estavam rebanhando eles ali para batizar e para se arrepender dos pecados. Todos os pecadores foram batizados, mas vai ser batizado um santo, que é Jesus. Diz que Jesus vai passando e diz que João Batista diz para o seu discípulo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Olha, eu não sou o Cristo, porque as pessoas estavam pensando que João Batista era o Cristo, porque ele estava perdoando pecados, batizando. Ele falou: eu não sou, mas aquele que adivinha é mais poderoso do que eu. Glória a Deus. Eu batizo com água, ele batizará com Espírito, com sangue, Espírito Santo e com fogo. E então Jesus chegou e foi batizado por Jesus. Não, Jesus chegou e ele foi batizado por João Batista. E então diz que Jesus orou, o céu se abriu, irmãos. Nesta noite eu quero dizer que o céu está aberto para mim e para você. Você pensa que o ano passou, as coisas, quem sabe, até não mudaram muito, não foi como planejado. Mas, irmãos, eu escutei algo esses dias de ontem para hoje, na virada do ano, que diz que o que ainda não foi concluído em nossas vidas no ano de 2022 vai dar continuidade nesse ano de 2023. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Só o seu é digno de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o céu está aberto para nós. João, o apóstolo, não João Batista, o João do Apocalipse, diz que ele estava na ilha de Patmos, lá no capítulo 4. As portas de Roma estavam fechadas para ele, as portas de Israel, a igreja que estava iniciando na terra, tudo fechou para ele. Mas no capítulo 4 diz que ele viu o céu aberto. Estava aberta a porta do céu. Irmãos, tudo pode fechar nesta terra, as portas, tudo pode não dar certo, mas a porta do céu está aberta para nós. Glória a Deus. Jesus foi batizado, orou, o céu se abriu e ele foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Mas não pense que foi mil maravilhas, ele foi levado logo para o deserto. Nesse deserto que nós estamos, ou podemos passar, Deus vai nos dar vitória. O inimigo pode até nos tentar, mas Deus vai nos dar vitória. Amém? E o que acontece? Jesus com 30 anos começou o seu ministério. No capítulo 5, ele está ali no mar de Genezaré, no mar da Galileia. Está ali alguns discípulos, Pedro, André, seu irmão, João e seu irmão Tiago. Eles eram sócios. Passaram a noite pescando, capítulo 5. E o que acontece? Chegou lá, não pescaram nada. Jesus falou: você não pescou nada. Por favor, Pedro, eu me dirijo a você. Pegue o seu barco e afaste da praia. Eu vou ensinar as multidões. Jesus pregou o evangelho. E ele se dirige a Pedro novamente e diz: Pedro, agora é o seguinte. É a segunda vez que ele dirige a Pedro. Pedro, se lance ao mar alto, a águas profundas, em outras traduções, e lance as redes para a pesca. Mas, Senhor, nós não pescamos nada. Mas pela tua palavra eu lançarei as redes. E diz que aquela pesca foi a pesca chamada pesca maravilhosa. Eles pescaram peixe que as redes se rasgaram. Ele chamou os amigos, encheu os 2 barcos e não pescaram nada. Mas Jesus se dirige a Pedro novamente. Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um ser pecador. E o que diz Jesus? Pedro, pela terceira vez, Jesus se dirige a Pedro: não temas, a partir de agora tu serás pescador de almas. Oh, glória a Jesus. Irmãos, temos que fazer missão, porque a missão é chegar do tempo que Jesus está voltando. Esse tempo todo foi feito missões. Como o irmão disse aqui, precisamos evangelizar mais, sair nas ruas, evangelizar os perdidos. Mas precisamos fazer missões, ganhar vidas. E Jesus diz: a partir de agora serás pescador de almas, de homens, de vidas. Amém? Então, irmão, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue que sofria há 12 anos. Jesus pode curar a sua família, aquele seu parente que está enfermo. Amém? Jesus curou o paralítico. Capítulo 5 em diante, diz que o paralítico estava sofrendo. Então seus amigos o levaram a Jesus. Não podia levar porque estava cheio de gente. Abriram o telhado. Irmãos, a gente quer, Deus quer que a gente leve pessoas para Cristo. Como aquelas 4 pessoas levaram o paralítico, desceram pelo telhado, irmãos. E
Jesus falou: perdoados estão os teus pecados. E para que saiba que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados, ele diz: levanta-te e anda. E Jesus diz: levanta-te, igreja, e anda, marcha, evangeliza, ide pregai a toda criatura. Jesus é aquele que era, aquele que é, aquele que veio, e ele é aquele que há de vir. Mas para encerrar, irmãos, ele é aquele que é, aquele que veio. Louvado seja Deus. O propósito principal de Jesus não era só curar, ressuscitar o filho da viúva de Naim, ressuscitar Lázaro, perdoar pecados. Não, era morrer. O principal propósito era morrer por mim e por ti. E ele morreu, derramou até a sua última gota de sangue. E ele nos perdoou, como diz 1 João 1,8. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Amém? Ele ressuscitou. E diz aí em João 20:21, que os discípulos estavam presos, com medo de ser perseguido pelos judeus, as portas trancadas. Jesus, depois que ressuscitou, aparece e diz: a paz seja convosco. Oh, glória a Jesus. Eu digo de novo: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus está enviando a sua igreja para fazer a obra do Senhor. A missão que está no coração do Pai é ganhar vidas para Jesus. Jesus apareceu, só estava 10, Tomé não estava. 7 dias depois, Tomé estava. Ele falou: só acredite se eu ver o buraco e no lado e nas mãos. E então Jesus apareceu, estava trancado, ele apareceu e disse: porque me viste, crente, bem-aventurados que não me viram e creram, que é nós. Oh, glória! Seja crente, Tomé. E então Tomé diz: Rei meu e Deus meu. Oh, glória! Aleluia! E Jesus falou para encerrar: receba o meu Espírito. Diz que ele assoprou. Recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus 28, ele diz também em outras palavras: oh glória, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ide e pregai as nações. Oh glória, Jesus batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou terminar, irmão Leocádio. A noite está só começando, o ano está só começando. Oh glória, Jesus está falando. Ele é aquele que é. Eu aprendi num pequeno estudo bíblico que aquele que é aquele que veio. E ele quer dizer que é o eu sou. O eu sou que diz em Êxodo 3. Eu sou o que sou, verso 13 e 14. Eu sou, me enviou a vocês, diga Moisés. E então ele diz em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Agindo eu, ninguém impedirá, ninguém livra das minhas mãos. João, Evangelho 6, eu sou o pão da vida. João 8, eu sou a luz do mundo. João 10, 9 e 10, eu sou a porta. No verso 10, eu sou o bom pastor. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 15:1, eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. Oh glória, Apocalipse 8, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele encerra dizendo mais adiante nos versículos, no mesmo capítulo: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas hoje estou vivo pelo século do século. Então ele é aquele que era, que é e que há de vir. E agora o que há de vir ficará nesses dias finais. Ele voltará. E eu encerro a minha participação dizendo que lá em João 14, no verso 6, mas antes do verso 6 ele diz: eu vou para a casa do meu Pai. Lá na casa do meu Pai vai ter muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Se assim não fosse, eu teria dito para vocês: eu vou e voltarei para onde eu estiver. Estejais vós também. Oh, glória a Deus. Aleluia, Mateus 24:30, aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus. Oh glória a Jesus. Aleluia. Todas as nações se lamentarão e verão o Filho de Deus vindo nas nuvens. Apocalipse 19, agora eu vi o céu aberto. O João conclui o livro do Apocalipse antes de terminar os capítulos dizendo: eu vi o céu aberto. O céu vai se abrir, irmãos. O céu está perto de se abrir. Oh glória! E eu vi um cavalo branco. No seu cavalo está montado um cavaleiro. Oh glória! Ele se chama fiel, justo e verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça.
lança, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés como um latão reluzente. No manto da sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem um manto salpicado de sangue e a espada para purificar e reger as nações. Ele virá. Amém, irmãos? Hebreus, aquele que há de vir virá e não tardará. Amém? Mas na verdade eu já estou encerrando. Encerrei. Eu queria falar tudo que Deus te coloca no meu coração. Aí como diz o irmão Renato, irmão, eu vou ficar por aqui, senão eu vou até amanhã. Oh, glória. Irmãos, a palavra era essa. Jesus há de vir. Precisamos fazer missão porque Jesus está voltando. E eu encerro minha participação dizendo, sabe por que Jesus ainda não voltou, irmão Renato Júnior? Sabe por que Jesus não voltou? Eu não sei. Mas na Bíblia diz em Mateus 24:30, este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Então virá o fim. Qual é o fim? É a vinda de Cristo. O fim da história terrena e humana. Então, o evangelho vai ser pregado. Quando for pregado em todas as nações, virá o fim. Então, Jesus está dando ainda a oportunidade para muitas vidas e muitas nações conhecer o evangelho. E ele voltará para buscar a sua igreja. Irmãos, Glória a Deus. glória a Jesus. Irmãos, por favor. Glória a Deus, aleluia. Na verdade, eu quero só ler uma frase aqui para encerrar minha participação. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus para sempre. Aqui, irmãos, essa é uma pequena frase. Eu escrevi essa frase ontem e compartilhei com os irmãos e amigos. Eu creio que eu até mandei para o Renato Júnior, mandei o áudio falando também. E também para o Reginaldo. Está chegando um novo ano. Chegou um novo ano, um novo tempo. Que a nossa esperança não esteja no novo ano, mas naquele que pode fazer tudo novo. Jesus Cristo. Roupas brancas, páginas brancas, um novo recomeço. Um novo tempo de avançar e crescer. E que nesse tempo Deus, o Senhor Jesus Cristo, venha trazer boas novas, novas bênçãos, despertando e avivando nossas vidas. Amém? Amém. Deus abençoe um ano novo, abençoe e próximo. E eu digo mais, irmãos. Em Gênesis 26 diz que Isaac na terra dos filisteus, no ano que iniciou, ele prosperou a 100 por um. Um detalhe, em tempo de crise e de fome. Amém? E Isaías 61 que diz, né? O Espírito está sobre mim, me ungiu para pregar e evangelizar as boas novas aos perdidos. E Deus nos dará um ano aceitável, irmãos. Esse ano é um ano aceitável do Senhor. E nos dará a bênção, que dá aquela bênção dobrada, dupla. Nem a paz de Cristo. Amém. Por isso, então encerra, senão nós vamos até amanhã. A paz de Cristo, obrigado, irmãos. Fala para o pastor Leto que eu deixei um abraço, amém, irmãos? Amém. A paz de Cristo, Deus abençoe, uma nova abençoada e próxima. Ô, glória, aleluia! Glória a Deus. Essa alegria do irmão mais uma vez. Nossa, que maravilha, que palavra graciada.